Paulo, ele foi para a Arábia, tá bem? Quando ele começou o ministério dele, ele já queria começar afoito, porque ele é um judeu afoito, ele é do judaísmo. Teve uma revelação, orou para que Deus enviasse o servo, e aí foi o Ananias. Ananias impôs as mãos sobre Paulo para que ele fosse cheio do Espírito Santo, o batizou, as escamas caíram dos olhos e ele já começou o ministério. Mas ele já começou no gás, sabe aquele negócio do primeiro amor que o senhor falou? Já começou no gás, foi para Damasco, entrou na sinagoga de Damasco, e ele não foi bem-vindo, ele não foi bem enxergado. Ele começou a ser pichado como sendo traidor da pátria, ele era judeu, perseguindo a igreja. Agora ele entra na sinagoga com a credencial de fariseu, e ao invés de ele falar contra os cristãos, ele fala que Jesus é o Cristo. Aí os judeus caíram malhando ele mesmo. Isso vai acontecer com qualquer um de nós. Fica com toda aquela empolgação, todo aquele fervor, o pessoal não vai entender mesmo. Ele está cheio do Espírito Santo, mas ele ainda não está preparado para o ministério. Não está, e ponto. Não é que invalidou, mas ele pregou com tanto fervor, discutindo, a Bíblia diz, discutindo na sinagoga. Perguntamos, escola dominical para fazer discussão? Não é. Púlpito para fazer discussão? Não é. Sinagoga? Também não. Uma assembleia, uma reunião, a gente pode fazer um fórum, podemos aqui levantar algumas opiniões, mas a gente chega numa concórdia, coloca o coração. Mas Paulo estava disputando na sinagoga, discutindo, provando com eloquência que Jesus era o Cristo. Deu resultado? Nenhum. Atrapalhou a igreja de Damasco. A igreja de Damasco começou a ser perseguida pelos judeus de Damasco por causa do apóstolo Paulo. Vocês perceberam isso aí na leitura? Pega o texto e leia. Vocês vão perceber. A igreja de Damasco, para poder evitar aquela frenesi, porque teve a primeira morte. Pegaram o apóstolo Paulo, arrastaram ele, sentaram a pedrada nele. Perdeu a vida. Perdeu a vida. Apedrejaram ele, meus irmãos. E quem já foi moleque aqui, jogador de pedra, sabe como que funciona. Você fica bom na pedrada. E os judeus, eles eram bons na pedrada, que era o jeito que eles tinham de matar o herege. Sentaram a pedra em Paulo, dilapidaram Paulo todinho, fizeram um monturo em cima dele. E aí, garantindo que ele estava morto, arrastaram ele para fora da cidade. Alguns teólogos, isso aqui não é a Bíblia que afirma, tá bem? A Bíblia diz que ele estava meio morto. Aí vem a teologia, invade o espaço da palavra de Deus, e alguns teólogos dizem que foi ali que ele morreu. Foi ali que ele morreu, foi ali que ele foi ao terceiro céu, e foi ali que ele chegou ao paraíso antes da hora. Alguns dizem, tá? Aí mais é que ele teologia. Estava desacordado, né? E por isso que eles entenderam. Estava meio desacordado, né? Isso. Isso. A interpretar que ele. Alguns teólogos antigos, tá? Teólogos de peso da antiguidade dizem que foi ali que ele morreu, foi ali que ele foi ao terceiro céu, e ali que ele chegou no paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é dito, não é lícito. E só que o Senhor o ressuscitou. O texto não diz isso, tá bem? O texto não diz isso, só diz que ele estava desacordado e ele acordou por si só, tá? Ele acordou por si só, levantou-se do monte de pedras, quer dizer, é meio improvável que alguém sobrevivesse a pedradas, tá? É bem improvável. Até hoje, você não tem casos assim, a não ser milagre de que pedra de 2, 3, 4 quilos jogado na sua cabeça, no seu corpo, para garantir que você está bem morto, não tenha funcionado. Por isso que os teólogos conjecturam isso daí. O fato é que ele se levantou e voltou para a cidade de Damasco, com a mesma intrepidez, e agora com uma revelação, se isso for verdade, se isso estiver correto, né? Agora com uma revelação de que o céu existe e tem 3 andares. E o crente vai para o terraço do céu. Ó! Maravilha, hein? Terraço não tem nem teto, meus irmãos. Tem teto. Aí Paulo chegou lá e falou que ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, e disso ele vai se gloriar, mas nas fraquezas. Nas fraquezas. Entra em Damasco, cheio do Espírito Santo, quer pregar de novo, e o que o ministério faz? Barra ele. O ministério não deixa, está prejudicando, já tem um morto, vai ter outro morto, vai ter outro morto, aí vai prejudicar a igreja. Essa é uma medida ministerial, uma precaução, que é a precaução que nós estamos tendo com a pandemia. Qual a vontade que os profetas aqui não têm de falar contra os governantes que estão tomando medidas drásticas para poder conter a pandemia, até exageradas? Tem vontade de chegar no púlpito e rasgar o verbo, mas o ministério tem a cautela dizendo, aí eu dou a oportunidade para um
um profeta João Batista aqui, chega aqui o pessoal da vigilância sanitária, chega o pessoal aqui da prefeitura da nossa cidade, coloca fiscal aqui dentro e começa a achar pelo em ovo. Ou não? Começa. Então o Ministério faz o quê? Vamos usar as medidas que tem que ser tomado. Máscara, álcool gel, distanciamento, medida de temperatura, distanciamento social, repercussão na mídia aí dizendo que é 30%, 40%. É uma medida ministerial que é uma precaução para que a gente possa continuar fazendo o nosso serviço até Jesus voltar. Paulo está muito afoito, muito afoito. E a igreja de Damasco pega e fala, vamos colocar esse homem no cesto, né? Coloca o irmão como que chama? No óleo, né? Deixa o irmão no óleo, coloca ele para tomar conta de uma igreja lá um pouco mais afastado, né? Que está muito afoito aqui na sede, né? Tendo muitas oportunidades, coloca ele para fazer uma obra ali na fronteira com Taquá, Mogi, né? Que derrubar umas árvores, aí pronto, né? Aí é o tempo para ele refletir, se é tão profeta assim. Enquanto isso a gente continua o nosso serviço. É o que fizeram com Paulo em Damasco, colocaram ele no cesto, irmão. Olha que desaforo. Em vez de colocar o homem pela porta da frente, né, com um ministro de Deus chamado para o evangelho, põe ele no cesto, irmão. Igual Abraão fez com Agar, deu um pedaço de pão, uma botija de água e falou, pé no mundo, meu. Pé no mundo. Mas nesse texto, porque os próprios irmãos ali tiveram medo que os contra matasse a Paulo, né? Por isso que eles tiveram essa precaução de descerem no cesto, pelo que o meu entendimento, né? Não foi por forma de desprezo e desmerecimento. Não foi por desprezo e desmerecimento. É que tem irmão que a gente tem que colocar ele no cesto e colocar ele para poder cuidar de outra coisa, senão ele atrapalha tudo. É assim, irmão, que funciona. Porque o que eu vejo, Paulo, qualquer tipo de decisão que ele tomava, o Espírito Santo falava com ele. Certas vezes também que Paulo ia para tal lugar, o Espírito falou, não vai para lá, vai para cá. Então ele tinha essa preocupação, né? Então tudo estava dentro dos planos de Deus, né? É, mais ou menos assim. Agora de vez em quando Cristo não falava nada com ele, que foi a ocasião aqui. Ele fala, daí eu me retirei para a Arábia. Já que não tenho mandamento, a igreja de Damasco não está me recebendo. Em Jerusalém eu não conheço ninguém. O judaísmo eu não posso voltar mais. O que ele fez? Ele foi para a Arábia. O que é a Arábia? Deserto. Quanto tempo ele passou no deserto? 3 anos. 3 anos, mano, no deserto. Deserto, solidão, sozinho. É isso que ele foi fazer. Quer dizer, se eu não estou me encontrando no meio que eu estou aqui, eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não estou conseguindo me encontrar aqui. E a igreja que eu estava pregando me colocou num cesto e me desceu pelo muro. O que eu vou fazer? Eu não sei para onde ir. Jerusalém não dá, Damasco não dá. Foi para Damasco, foi para deserto, como nós, muitas vezes, né? Não tem muito o que fazer, mano. Não tem muito o que fazer. Vai fazer o quê? Foi para o deserto, ficou 3 anos lá em Damasco. Resolveu depois de conversar um pouquinho com Pedro, Tiago e João. Mas quando ele chegou em Jerusalém, o Barnabé falou, isso aqui é Paulo, não sei o quê. A igreja de Jerusalém manteve ele à distância. Ouviu, mas não deu muita atenção. Aí ele disse que ele ficou 15 dias, só Pedro conversava um pouco com ele. Depois de 15 dias ele viu que a vida na sede não era para ele também. Não era para ele. Pastor. 3 anos pensando no deserto. Quando chega na sede, a sede não é para ele, você vai fazer o quê? Os irmãos têm alternativa. A gente está aqui em Suzano. Só um minutinho, a gente está aqui em Suzano. Aqui em Suzano eu conheço os irmãos me conhecem, né? Você chega, cumprimenta as pessoas. Ah, não tá bom ficar aqui em Suzano, eu vou lá para a sede. Fica aqui, olha aqui, ó. Pegou aqui, radial, a sede, espera lá. Espera lá, né? Qual a probabilidade do professor Rogério ser professor na sede do Belém? Talvez nós daqui uns 3 anos, 4 anos, se der uma opinião. Por quê? Porque a cadeira já está ocupada. A cadeira já está ocupada. Então, essa é uma realidade, tá? Essa é a verdade. Você está cheio, pleno do Espírito Santo, tem vocação, tem chamado, tem ministério, mas tem um tempo apropriado. Tem que ter maturidade. Maturidade para você poder colocar ração a seu tempo, disse o Senhor Jesus. Ração, né? O alimento a seu tempo. Você é o dispenseiro, mas você tem que colocar só de manhã no café e à tarde na janta. Ponto. E no almoço? Pula o almoço. O almoço. Tem que racionar. Então nós temos muita vontade de fazer muitas coisas para o Senhor, mas só precisa fazer só aquilo que recebeu.
que é quando nós começamos aqui. Dá conta do arroz com feijão, faz aquilo que já chegou na sua mão para fazer. Se é para se auxiliar, auxilie. Se é para aconselhar, aconselhe. Se é para guardar as chaves, guarda as chaves. E se é para ser bom ouvinte, a gente vai ser bom ouvinte. Tá bom demais. Ontem mesmo eu já comecei uma reclamação com o Senhor nesse sentido, né? E depois eu tenho que explicar um monte de coisa que eu não sei de onde que eu vou tirar a explicação. Eu falei, Senhor, eu acho que eu estou falando demais. Eu vou falar de menos, né? É a minha reclamação. Estou esperando a resposta de Jesus. Saber o que ele vai falar para mim. Então cada um de nós sabe, né? Como servir ao Senhor e em que deve servir ao Senhor e naquilo que não deve servir ao Senhor. Paulo percebeu que lá em Jerusalém não era ministério para ele. Jerusalém já tinha Pedro, Tiago e João. E lá os gentios não tinham vez. E Paulo estava recebendo orientações para ser apóstolo dos gentios. Às vezes a vocação não é a que você mais deseja, mas é a que Deus te deu. Amém, irmãos? Amém.